Uma mulher moradora de rua começou a cantar em frente ao Palácio de Buckingham. O guarda tinha 12 anos de serviço impecável. Jamais havia quebrado o protocolo. Mas quando ela chegou na nota final, o que ele fez deixou milhares de turistas sem palavras. E o que descobriram sobre ela depois mudou tudo. Mas antes, me diz nos comentários, você acredita que todo mundo merece uma segunda chance? Se inscreve no canal porque amanhã tem mais uma história incrível dos guardas reais que vai te arrepiar. A névoa da tarde envolvia o Palácio de Buckingham como um véu cinzento, trazendo aquele frio úmido típico de outubro em Londres. O guarda Thomas Mackenzie completaria hoje exatamente 12 anos de serviço. 4.380 dias sem uma única quebra de protocolo, sem um único deslize. Seu histórico era tão limpo que os recrutas estudavam sua trajetória nas aulas de disciplina. 2 turnos no Iraque, 3 anos na Irlanda do Norte, e agora ali, imóvel como as próprias pedras do palácio, com aquele uniforme escarlate que pesava mais do que a maioria das pessoas imaginava. Ele conhecia cada som daquele pátio, o clique-clique das câmeras, o arrastar de pés cansados de turistas, o murmúrio em dezenas de idiomas diferentes, as risadas forçadas de quem tentava fazer o guarda sorrir. Já tinha visto de tudo. Gente fantasiada, gente fazendo palhaçadas, até um cara que ficou 2 horas imitando sua postura. Nada o abalava. Nada até aquela tarde. Era quase 4 da tarde quando Mackenzie notou uma agitação diferente na multidão. Não era a empolgação normal de turistas. Era algo mais desconfortável. Pessoas se afastando, olhares de reprovação. Uma família americana puxando as crianças para o lado oposto do portão. Pelo canto do olho, porque um guarda real nunca vira a cabeça, mas vê tudo, ele captou o motivo. Uma mulher atravessava a multidão de turistas com aquela hesitação típica de quem não tem mais certeza se pertence a lugares públicos. Devia ter uns 50 e poucos anos, talvez menos. A rua faz envelhecer rápido. Carregava 2 sacolas plásticas rasgadas, um casaco militar surrado que já teve dias melhores e usava um gorro de lã desbotado, mesmo com o frio não sendo assim tão intenso. Mas não era a aparência dela que chamava a atenção de Mackenzie. Era o jeito como ela se movia. Tinha postura estranha para alguém nas ruas, as costas retas demais, os passos medidos apesar do cansaço óbvio. E tinha algo nos olhos dela. Alguma coisa que ele reconhecia, mas não conseguia nomear ainda. "Mãe, por que aquela senhora está suja?" perguntou uma criança com aquela sinceridade que só os pequenos têm. "Shh, não aponta", sussurrou a mãe, puxando o filho para longe. "Não é educado." Um segurança do palácio se aproximou, com aquele andar meio apressado de quem quer resolver um problema antes que ele vire problema maior. "Senhora, vou ter que pedir que..." "Eu não vou causar confusão", ela interrompeu. A voz saiu rouca, meio quebrada, como se não fosse muito usada ultimamente. Só preciso de um momento." Tinha sotaque britânico clássico, o tipo que se aprende em escolas particulares, não nas ruas. O segurança hesitou, olhou ao redor medindo a situação, os turistas observando tudo com aquela curiosidade das redes sociais. Todo mundo já com os celulares erguidos, esperando o drama. "Olha, a gente tem regras, continuou o segurança. "Por favor." Ela disse tão baixinho que mal dava para ouvir. "Só 5 minutos, eu prometo." Havia algo na forma como ela disse aquilo. Não era súplica de quem mendiga. Era outra coisa. Dignidade, talvez, ou resquício dela. O segurança suspirou. "Tudo bem. Mas nada de confusão, ok? E mantenha a distância do guarda." Ela assentiu, apertando as sacolas contra o peito, como se fossem a única coisa sólida num mundo que não parava de desmoronar. Mackenzie observava tudo sem mover um músculo.
12 anos de treino. Mas algo mexia lá dentro. Aquela sensação estranha quando você está prestes a testemunhar algo que vai te acompanhar muito tempo depois. A mulher se posicionou a uns 5 metros do posto de Mackenzie, bem mais longe que os turistas costumavam ficar, como se soubesse exatamente onde era o limite do protocolo. Ela fechou os olhos por um momento longo. As mãos tremiam, talvez de frio, talvez de nervosismo, talvez ambos. Deixou as sacolas no chão com um cuidado estranho, quase reverente. Endireitou os ombros, respirou fundo 3 vezes e então começou a cantar. A primeira nota saiu trêmula, insegura, mas tinha algo ali. Mesmo quebrada, mesmo rouca de desuso, tinha algo naquela voz que fez todo o pátio ficar em silêncio. Era o Mio Babino Caro. A área de Puccini que qualquer pessoa que já assistiu um filme dramático reconhece mesmo sem saber o nome. Os turistas que estavam conversando pararam no meio da frase. As câmeras que filmavam os guardas viraram todas para ela. Um casal de idosos que estava saindo literalmente parou e voltou. Porque aquela não era uma moradora de rua cantando. Era uma soprano. A voz dela tinha alcance, tinha técnica, tinha anos de treinamento embutidos em cada nota. Mesmo maltratada pela vida nas ruas, pelo frio, pela desnutrição provável, ainda carregava fragmentos de algo extraordinário. Mackenzie sentiu cada pelo do seu corpo arrepiar dentro do uniforme. Ele tinha crescido ouvindo ópera. A mãe era obcecada. Obrigava ele e os irmãos a assistir transmissões da Royal Opera House todo sábado. Ele reclamava, revirava os olhos, mas absorveu aquilo tudo sem perceber. Reconhecia um talento real quando ouvia. E aquilo ali era talento real. Destruído, machucado, mas indiscutivelmente real. A multidão tinha triplicado. As pessoas saíam da estação de metrô e já ouviam a música flutuando pelo ar nebuloso de Londres. Vinham correndo. Em 2 minutos devia ter umas 200 pessoas em semicírculo ao redor dela. Ninguém falava. Alguns choravam abertamente. Uma menina japonesa tinha a mão na boca, com lágrimas escorrendo. Um homem de terno, provavelmente vindo do trabalho, largou a maleta no chão, completamente hipnotizado. A mulher cantava de olhos fechados. As lágrimas escorriam no rosto sujo dela, deixando trilhas limpas na pele. As mãos agora não tremiam mais. Se moviam com graça, como se estivesse num palco de verdade, sob holofotes de verdade, sendo aplaudida por plateias de verdade. Por um momento, ela não estava na rua. Estava de volta a algum lugar onde já tinha sido alguém. Mackenzie sentiu algo apertar no peito. Aquela sensação horrível quando você percebe que está testemunhando não apenas beleza, mas tragédia. Porque quanto mais linda a voz dela soava, mais óbvio ficava o que ela tinha perdido. Quando ela chegou na parte do "Vorrei morir", as notas subindo, subindo, alcançando aquele registro agudo impossível, algo se rompeu dentro de Mackenzie. 12 anos, 4.380 dias. Jamais tinha quebrado o protocolo. Mas existem momentos onde protocolo vira apenas palavra. A nota final sustentada da mulher ainda ecoava no ar quando Mackenzie fez algo que nunca tinha feito. Mexeu a mão. Foi sutil. Só quem estava prestando atenção viu. Mas foi deliberado. Ele bateu palmas. 1 vez. 2. 3. O som das luvas de couro batendo uma na outra cortou o silêncio pós-música. A multidão engasgou coletivamente. Várias pessoas literalmente cobriram a boca. Porque todos sabiam, absolutamente todos ali sabiam, que guardas reais não fazem isso. Não fazem nada. É tipo as estátuas da Ilha de Páscoa decidirem levantar e dançar. Mas Mackenzie não tinha terminado. Ele se virou.
Fez o movimento completo e encarou a mulher diretamente, enquanto continuava aplaudindo. A reação foi instantânea. Como se ele tivesse dado permissão para o resto do mundo, a multidão explodiu em aplausos. Não foi aquele aplauso educado de concerto clássico. Foi ovação de pé, gritos, assovios, palmas que doíam nas mãos. A mulher abriu os olhos devagar, como se estivesse acordando de um sonho e tivesse medo que a realidade fosse doer demais. Quando viu o guarda aplaudindo, o guarda, aquele símbolo máximo de protocolo e rigidez, ela desmoronou. Caiu de joelhos ali mesmo no chão frio, cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar. Aquele choro de anos, de perda. Lágrimas que externavam seu sofrimento. Mackenzie quebrou mais um protocolo. Saiu do posto. Caminhou até ela com aqueles coturnos pesados, fazendo barulho no chão de pedra. A multidão abriu caminho, quieta de novo, ninguém ousando atrapalhar aquele momento sagrado com palavra nenhuma. Ele se ajoelhou na frente dela, tirou as luvas brancas com movimentos precisos e estendeu a mão. Foi uma das performances mais belas que já ouvi na vida, disse ele. A voz grave, treinada para dar ordens, agora macia como veludo. E eu cresci indo à Royal Opera House. Ela olhou para a mão estendida como se fosse um milagre, que ela não tinha coragem de tocar com medo que evaporasse. Eu não posso, sussurrou. Olha para mim. Eu não sou... Já não sou. A senhora é uma artista, ele interrompeu firme. E artistas merecem respeito, sempre. Devagar, com a mão trêmula, ela aceitou o aperto. A mão dele era quente, sólida, real. Ele a ajudou a levantar com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. E então, para choque absoluto de todos, ele fez uma reverência de palco. Aquela que o público faz para o artista no final da apresentação. A multidão perdeu a cabeça. Tinha gente chorando, gravando, ligando para amigos. Aquilo ia virar viral em questão de horas. Mas a história não termina aí. Uma mulher elegante na casa dos 60, com um casaco de lã caríssimo e ar de quem manda nas coisas, rasgou a multidão para ganhar espaço. Ela tinha esse jeito de pessoa acostumada a ser ouvida. Elizabeth, a voz dela saiu meio trêmula. Elizabeth Ashford, é você? A mulher que cantou, Elizabeth, aparentemente, virou tão rápido que quase tropeçou. O rosto dela passou por 20 emoções em 2 segundos. Reconhecimento, vergonha, medo, surpresa. Margaret, ela sussurrou. A mulher elegante cobriu a boca com ambas as mãos, os olhos arregalados. Meu Deus, eu pensei... Nós todos pensamos que você tinha... Morrido? Elizabeth deu uma risada amarga. Não, só desaparecido. Margaret avançou sem hesitar e abraçou Elizabeth com força. Um abraço de verdade, de desespero e alívio e 20 anos de culpa acumulada. Eu procurei você, Margaret disse contra o ombro dela. Quando soube o que aconteceu, eu procurei por meses, mas você sumiu completamente. Eu tinha vergonha, Elizabeth confessou, com a voz cheia de culpa. Perdi tudo, Margaret. A casa, a carreira, a dignidade. Como eu ia aparecer na frente de vocês assim? Mackenzie observava, ainda ajoelhado, tentando processar que diabos estava acontecendo. Margaret se afastou, segurando Elizabeth pelos ombros, estudando o rosto dela como se estivesse relendo um livro favorito depois de anos. Você cantou na Royal Albert Hall, Margaret disse para a multidão, virando como se precisasse que todos soubessem. 3 vezes, com a London Philharmonic, era uma das sopranos mais promissoras da década de 90. Murmúrios percorreram a multidão. Gente puxando os celulares, provavelmente já pesquisando.
Era, Elizabeth repetiu, a palavra carregando o peso de um universo perdido. Antes do acidente, antes das lesões na garganta, antes dos remédios que me deixaram viciada tentando lidar com a dor, antes de perder tudo. E você ainda canta assim, Mackenzie disse, finalmente encontrando a voz. Mesmo depois de tudo. Elizabeth olhou para ele. Realmente olhou, pela primeira vez. Música é a única coisa que ninguém pode tirar de você, ela disse simplesmente. Nem a rua, nem a fome, nem a vergonha. Quando eu canto, por alguns minutos, eu volto a ser quem eu era. Ou quem eu devia ter sido. Margaret já estava cavalcando na bolsa. Tirou o celular, discou com dedos rápidos. Richard, sou eu. Preciso que você venha ao Palácio de Buckingham agora. Sim, agora. Encontrei Elizabeth. Sim, aquela Elizabeth. Não estou louca. Só vem. Desligou e olhou para Elizabeth com aquela determinação assustadora de gente que tem recursos e contatos. Richard dirige um programa de reabilitação para artistas em situação de rua. Ele vai ajudar. Eu não posso aceitar caridade, Elizabeth começou. Mas Margaret a cortou com um gesto. Não é caridade, é o que você merece. Sempre mereceu. A multidão tinha engrossado ainda mais. Algumas equipes de noticiários começaram a aparecer. Eram repórteres empurrando microfones, pessoas atropelando umas às outras para ter o melhor ângulo. Todo mundo querendo um pedaço daquela história. Mackenzie se levantou, recuperando sua postura militar por hábito. Mas algo tinha mudado. Ele não era mais apenas o guarda imóvel. Era testemunha, participante. Parte daquela história maluca que ninguém ia acreditar. Foi quando percebeu que mais guardas tinham se aproximado. 3 deles. 2 que ele conhecia do batalhão, Jenkins e O'Connor. E um terceiro que ele só via de longe. Todos em formação perfeita, imóveis como estátuas. Mas então Jenkins fez algo extraordinário. Ele também começou a aplaudir. Devagar. Deliberado. As luvas brancas batendo uma na outra como as de Thomas anteriormente. O'Connor seguiu. Depois o terceiro guarda. Depois mais 2 que vieram de postos adjacentes. 6 guardas reais, símbolos máximos de disciplina britânica, quebrando o protocolo simultaneamente. Por uma moradora de rua que cantava ópera. A multidão não sabia se ria ou chorava. Muitos faziam os 2 ao mesmo tempo. Câmeras capturavam tudo. Aquilo ia entrar para a história com certeza. Um repórter da BBC conseguiu se aproximar. Microfone estendido. Senhora, o que a senhora está sentindo agora? Elizabeth enxugou o rosto com as costas da mão suja. Tentou falar, mas a voz falhou. Tentou de novo. Eu me sinto vista, ela finalmente conseguiu dizer. Pela primeira vez em anos, eu me sinto vista. Não como lixo, não como problema, como pessoa, como artista, como gente. A palavra gente saiu carregada de tanto peso que o repórter teve que virar o rosto para esconder a própria emoção. Margaret já estava no telefone de novo, fazendo mais ligações, mobilizando sua rede de contatos da alta sociedade londrina. Uma mulher que conhecia gente que conhecia gente. E ela ia usar cada conexão para garantir que Elizabeth tivesse não só abrigo, mas futuro. Sarah? Sou Margaret Whitmore. Sim, aquela Margaret. Escuta, preciso de um favor. Não, 3 favores. Primeiro, uma vaga no seu programa. Segundo, um terapeuta bom. Não aqueles baratos do sistema público. Terceiro, preciso de alguém da Royal Academy of Music para avaliar as cordas vocais dela. Como assim quem? Liga à TV, qualquer canal. Está passando ao vivo. Enquanto isso, um oficial da Guarda Real abriu caminho entre a multidão. O rosto vermelho, claramente vindo dar uma bronca monumental. Soldado Mackenzie, a voz dele trovejou.
O que diabos você pensa que está... Mas parou quando viu a cena. Elizabeth cercada por pessoas oferecendo ajuda. Margaret coordenando como uma general. A multidão em reverência silenciosa. Os 6 guardas ainda aplaudindo em sincronia perfeita, como se aquilo fosse parte de alguma cerimônia oficial que ele tinha perdido o momento. E Mackenzie, parado ali, com aquela expressão de quem sabia exatamente o que tinha feito e por quê. O oficial, Coronel Matthews, veterano de 30 anos, abriu a boca. Fechou. Olhou para os outros guardas. Olhou para Elizabeth. Olhou para as câmeras capturando cada segundo daquilo. Ele era militar até os ossos. Protocolo corria nas veias dele. Mas também tinha sido jovem uma vez. Também tinha tido momentos onde regras pareceram pequenas demais para conter o que a situação pedia. Conversa no meu gabinete depois do turno, resmungou para Mackenzie, mas sem aquela fúria anterior. Então, tão baixo que só Mackenzie ouviu. Foi a coisa certa a fazer, soldado, mesmo sendo a coisa errada pelo manual, porque até ele percebia. Alguns momentos são maiores que regulamentos. Um homem de uns 40 anos, barba ruiva bem aparada, se aproximou de Elizabeth com cuidado. Tinha aquele jeito de músico, roupas meio descombinadas, mas caras, postura relaxada. Com licença, disse ele. Desculpa interromper. Meu nome é David Chen. Sou diretor musical do South Bank Center. Ele estendeu um cartão. Eu ouvi a senhora cantar. E eu gostaria muito de conversar sobre a possibilidade de a senhora fazer uma apresentação. Uma de verdade. Palco, iluminação, orquestra se quiser. Não caridade, trabalho. A senhora tem talento que merece ser ouvido. Elizabeth pegou o cartão com mãos trêmulas. Olhou para ele como se estivesse escrito em alienígena. Eu não sei se consigo. Faz tanto tempo. E minha voz está... Sua voz está verdadeira, David interrompeu gentilmente. Eu trabalho com cantores perfeitos todo dia. Técnica impecável, controle total, tudo nos conformes. E sabe o que falta na maioria? Isso que a senhora tem. Alma, história, dor real transformada em algo transcendente. A senhora não precisa ser perfeita. Precisa ser autêntica. E a senhora é. Mais pessoas começaram a se aproximar. Uma professora de canto oferecendo aulas gratuitas. Um dentista oferecendo tratamento. Uma estilista oferecendo roupas. Um advogado oferecendo ajuda para resolver questões legais pendentes. Todos queriam surfar a pouco na onda da nova estrela britânica. Era como se a cidade inteira tivesse decidido que aquela mulher não ia cair de novo. Não sob o olhar deles. Mackenzie observava tudo com algo apertado no peito. Aquela sensação de ter feito diferença real. Não tipo, matei inimigos no Iraque, mas sim tipo, mudei uma vida para melhor. Era mais profundo e duradouro. Jenkins se aproximou dele, já de volta à posição de sentido, mas falando pelo canto da boca. Vai levar bronca feia por isso, Mac. Eu sei. Vale a pena? Mackenzie olhou para Elizabeth, cercada por esperança e possibilidades pela primeira vez em anos, provavelmente. Cada segundo. O'Connor riu baixinho do outro lado. Falou como poeta seu sentimental. Mas Mackenzie sabia que eles tinham feito a mesma escolha. Tinham visto o mesmo que ele, reconhecido algo que transcendia regulamento. Margaret finalmente desligou o telefone e se virou para Elizabeth com aquele sorriso de quem acabou de mover montanhas. Ok, consegui uma vaga num programa residencial fantástico em Kensington. Começa na segunda. 3 meses de hospedagem, comida, terapia, tudo coberto por doações. E o Dr. James vai examinar suas cordas vocais amanhã. Ele é o melhor laringologista de Londres. Trabalhou com Pavarotti nos últimos anos. Elizabeth só conseguia balançar a cabeça, incapaz de processar tudo.
Por quê? Ela finalmente perguntou. Por que vocês estão fazendo isso? Eu não sou ninguém. Margaret segurou o rosto dela com ambas as mãos. Você é Elizabeth Ashford. É minha amiga. É uma artista brilhante que teve azar. E ninguém merece ser esquecido só porque tropeçou. Foi quando uma mulher mais velha na multidão, com aquele sotaque carregado do East End, gritou: Ela tem razão, querida. Você cantou melhor que qualquer uma daquelas patricinhas no Covent Garden. A gente não vai deixar você voltar para a rua. Outras vozes se juntaram. Isso mesmo. A gente cuida dos nossos. Londres não esquece. Mackenzie sentiu um arrepio. Aquilo ali era a cidade acordando. Era a humanidade coletiva decidindo que não. Não hoje. Hoje a gente faz diferente. Um menino de uns 10 anos, que tinha assistido tudo com os olhos arregalados, se soltou da mão da mãe e correu até Elizabeth. Estendeu um biscoito meio amassado que tinha no bolso. Para a senhora, disse timidamente, porque a senhora canta bonito. Elizabeth pegou o biscoito como se fosse feito de ouro. Ajoelhou na altura do menino, com lágrimas descendo de novo pelo seu rosto. Obrigada, querido. Isso significa mais do que você imagina. O menino sorriu, meio sem jeito, e voltou correndo para a mãe, que estava chorando também. Eram pequenos momentos assim, empilhados uns sobre os outros, que construíam o que estava acontecendo ali. Não era só sobre música, era sobre uma cidade dura, fria, cinza, lembrando que ainda tinha coração. 3 meses depois, Mackenzie recebeu uma carta. Papel caro. Caligrafia elegante. Querido Thomas, espero que não seja ousadia demais chamá-lo assim. Não tenho palavras que façam justiça à gratidão que sinto. Naquela tarde, quando o senhor aplaudiu, o senhor não só reconheceu minha música, reconheceu minha humanidade, num momento onde eu tinha quase esquecido que ainda a possuía. Estou morando num flat modesto agora, com a ajuda do programa da Margaret. Faço 3 sessões de terapia por semana. Canto todos os dias, mesmo que só para mim. As cordas vocais estão se recuperando. Os médicos dizem que, com o tempo, posso voltar a me apresentar profissionalmente. Pequenos teatros primeiro. Quem sabe, um dia. Mas não é sobre voltar a ser quem eu era. É sobre descobrir quem posso ser agora, com as cicatrizes, com a história, com a humildade que só a rua ensina. Devo apresentar um recital pequeno mês que vem. Para convidados apenas. Adoraria se o senhor pudesse comparecer. Não em uniforme, apenas como Thomas. O homem que me lembrou que ainda existem pessoas dispostas a quebrar regras quando a humanidade exige. Com gratidão eterna, Elizabeth. Mackenzie guardou a carta no bolsinho interno da farda, bem perto do coração. Levou uma repreensão oficial por quebra de protocolo. Ficou de serviço extra por 1 mês. Alguns colegas tiravam sarro, dizendo que ele tinha ficado mole. Mas toda vez que passava pelo ponto onde Elizabeth tinha cantado, ele se pegava sorrindo por dentro. Porque no final das contas, ele tinha feito exatamente o que jurou fazer quando entrou para o serviço: proteger, servir, honrar. Só que às vezes honrar significa escolher a pessoa em vez da regra. Significa ver além do uniforme, tanto o que você veste quanto o que a vida veste nas pessoas. Significa entender que a maior força não está em ficar imóvel diante de tudo, mas em saber exatamente quando se mover. Naquela tarde de outubro, o guarda mais disciplinado de Buckingham quebrou o protocolo. E ao fazer isso, ajudou a consertar uma vida. O vídeo de Elizabeth cantando viralizou. Mais de 50 milhões de visualizações em uma semana. As pessoas compartilhavam com legendas do tipo fé na humanidade restaurada e quando um guarda real quebra protocolo, você sabe que é sério.
Mas o que ninguém esperava é que a história fosse ainda mais longe. Um produtor musical de Los Angeles viu o vídeo. Ele tinha trabalhado com Elizabeth nos anos 90, quando ela tinha feito aquela turnê frustrante pelos Estados Unidos, a que deveria ter lançado sua carreira internacional, mas acabou sendo ofuscada por problemas de empresário e contratos ruins. Ele ligou, ofereceu um contrato para gravar um álbum. Nada extravagante. Um projeto indie, honesto e cru. Elizabeth Ashford, a voz que voltou das cinzas. A ideia era documentar a jornada dela. As cicatrizes na voz viraram textura. A história virou força. Margaret chorou quando Elizabeth contou. "Você merece isso", ela disse, segurando as mãos da amiga. Sempre mereceu. Mas Elizabeth hesitou. E se eu fracassar de novo? E se a voz não aguentar? E se der certo? Margaret interrompeu. E se você mostrar para todo mundo que recomeçar é possível? Que não importa quão fundo você caiu, sempre dá para subir? No dia da gravação do primeiro single, Elizabeth pediu uma coisa ao produtor. Queria que Mackenzie estivesse lá. Não para aparecer, só para estar presente, para fechar o círculo. Ele foi de civil. Jeans, suéter cinza, mãos nos bolsos. Ninguém reconheceria o guarda imponente naquele cara de aparência comum sentado no fundo do estúdio. Quando Elizabeth entrou na cabine, ela olhou através do vidro e acenou para ele. Mackenzie acenou de volta, sentindo algo estranho no peito. Orgulho, talvez. Ou aquela sensação boa de saber que você fez diferença real na vida de alguém. A primeira nota que ela cantou ainda tinha aquela fragilidade, mas trazia muita força também. A voz de quem conhece o fundo do poço e decidiu escalar de volta. O produtor americano, veterano de 40 anos de indústria musical, enxugou os olhos sem vergonha nenhuma. "Isso é ouro puro", ele murmurou para o engenheiro de som. "Não dá para fabricar essa autenticidade." 6 meses depois do incidente no Palácio de Buckingham, Elizabeth fez sua primeira apresentação pública. Um teatro pequeno em Camden. Capacidade para 200 pessoas. Ingressos esgotados em 3 horas. Mackenzie estava na plateia. 5ª fileira. Margaret tinha guardado o lugar para ele. Quando as luzes baixaram e Elizabeth entrou no palco, cabelo curto, mas crescendo, corpo ainda magro, mas mais forte, vestido simples, mas limpo, os aplausos foram imediatos. As pessoas se levantaram antes mesmo dela cantar uma nota. Ela esperou o silêncio voltar. Respirou fundo e começou com a mesma música. O Mio Babino Caro. A música que tinha mudado tudo naquela tarde fria de outubro. Mas dessa vez a voz estava mais firme, mais redonda. Ainda carregava as marcas do sofrimento, mas agora elas eram parte da beleza, não defeito. Quando terminou, o teatro explodiu. Mackenzie aplaudiu até as mãos doerem. Elizabeth procurou ele na plateia, encontrou seus olhos e fez uma pequena reverência só para ele. Depois do show, nos bastidores, ela o abraçou. "Obrigada", sussurrou, "por me ver quando ninguém mais via." "Você sempre esteve lá", Mackenzie respondeu. "Só precisava de alguém para lembrar você disso." Hoje, Elizabeth dá aulas de canto para jovens em situação de vulnerabilidade. Apresenta-se regularmente em teatros pequenos. Nunca voltou ao estrelato dos anos 90, mas também não quer isso. Encontrou algo melhor. Propósito. E Mackenzie? Ainda é guarda. Ainda fica imóvel no seu posto. Ainda leva o protocolo a sério. Mas agora, sempre que vê alguém que a multidão ignora, alguém invisível, alguém esquecido, ele presta atenção. Porque aprendeu que às vezes a maior coragem não está em permanecer firme, mas em saber quando é hora de se mover. E que humanidade nunca quebra protocolo. Humanidade é o protocolo mais importante de todos. Naquela tarde de outubro,
o guarda mais disciplinado de Buckingham quebrou uma regra. E ao fazer isso, ajudou a consertar uma vida, inspirou milhões de pessoas e lembrou o mundo que a redenção é sempre possível. A noite caiu sobre Londres enquanto a multidão finalmente começava a se dispersar. Mas antes de ir embora, dezenas de pessoas deixaram dinheiro aos pés de Elizabeth. Notas de 5, 10, 20 libras. Até um homem de terno deixou uma nota de 50. Não era esmola. Era reconhecimento. Era investimento numa história que eles queriam que tivesse final feliz. Mackenzie voltou ao seu posto eventualmente. Os coturnos pesados encontraram a marca no chão que seus pés tinham deixado em 12 anos de serviço. O rifle voltou à posição. Os olhos se fixaram à frente. Mas ele não era mais o mesmo guarda. Nenhum deles era. Nos dias seguintes, a história explodiu de forma que ninguém podia prever. O vídeo teve 20 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas. Depois 50 milhões. Depois perdeu-se a conta. Jornais do mundo inteiro publicaram. Guarda Real quebra protocolo por moradora de rua talentosa. O momento que fez Londres chorar. Quando a humanidade vence as regras. Programas de TV queriam entrevistar Mackenzie. Ele recusou todos. Não era sobre ele, nunca foi. Mas aceitou ir num programa com Elizabeth, desde que o foco fosse nela, na história dela, na música dela. Quando sentaram no sofá do estúdio, com aquelas luzes fortes e o apresentador fazendo perguntas cuidadosamente roteirizadas, foi Elizabeth quem surpreendeu. "Quero esclarecer uma coisa", ela disse, interrompendo uma pergunta sobre sua jornada inspiradora. "Eu não sou história de superação ainda. Eu tô no meio dela. Tem dias que eu acordo e ainda me sinto como lixo. Tem noites que eu sonho que tô de volta na rua, morrendo de frio embaixo de uma ponte. Isso não some porque alguém te deu uma chance. Mas..." Ela olhou para Mackenzie. "Mas ter alguém que te vê quando você é invisível, isso te dá força para continuar lutando, mesmo nos dias ruins." O apresentador, veterano de 30 anos de televisão que achava que já tinha visto tudo, teve que pausar para se recompor. Mackenzie olhou para ela com respeito genuíno. "Levar um tiro no Iraque foi mais fácil que o que a senhora passou. Eu sei disso. Dor física acaba, mas ter que reconstruir quem você é do zero, isso é outra categoria de coragem." As redes sociais explodiram de novo. Aquele clipe específico, Mackenzie comparando o combate militar com a Batalha de Elizabeth, viralizou separadamente. Pessoas compartilhavam com legendas sobre respeito, sobre reconhecer diferentes tipos de força. 3 semanas depois, no exame com o Dr. James, as notícias foram mistas. As cordas vocais sofreram dano significativo. O médico explicou, mostrando as imagens num computador. "Provavelmente da intubação quando você teve aquela pneumonia grave e o trauma do acidente. Mas..." Ele sorriu. "Mas você tem uma anatomia privilegiada. Com terapia vocal intensiva, exercícios específicos e muito cuidado, você pode recuperar talvez 70, 80% da capacidade original." "E os outros 20%? Elizabeth perguntou. "Vão fazer de você uma cantora diferente. Não necessariamente pior, só diferente. Billie Holiday nunca teve a voz tecnicamente perfeita, nem Edith Piaf. Mas tinham algo que perfeição técnica não compra." Margaret, que tinha insistido em ir junto, apertou a mão de Elizabeth. "Você ouviu? Você vai cantar de novo?" Mas o caminho não foi só flores. Teve recaídas. Teve noites onde Elizabeth sumia do programa residencial e Margaret precisava sair procurando pelas ruas, achando ela encolhida num beco, tendo ataque de pânico. "Eu não mereço isso", Elizabeth dizia, tremendo. "Eu não mereço que vocês gastem tempo e dinheiro comigo. Eu sou um caso perdido." "Ninguém é caso perdido", Margaret respondia toda vez. "Ninguém." Mackenzie ia visitar quando podia.
Levava chá. Ficava sentado em silêncio às vezes, só presente, porque tinha aprendido no Iraque que às vezes presença vale mais que palavras. Numa dessas visitas, Elizabeth perguntou: "Por que você fez aquilo? Você sabia que ia dar problema, que ia manchar seu histórico perfeito." Mackenzie ficou quieto por um tempo. Depois disse: "No Afeganistão, eu vi um garoto afegão, devia ter uns 12 anos, correndo entre balas para salvar a irmãzinha que tinha caído. Eu e meus colegas estávamos seguindo o protocolo. Não se envolve com civis durante combate. Mas um soldado mais velho, cara que tinha 30 anos de serviço, jogou o protocolo para o alto. Saiu correndo, pegou as 2 crianças, trouxe para a área segura. Levou 3 tiros no processo. Sobreviveu, mas quase não." Ele olhou para Elizabeth. Ele me disse depois: "Regulamento existe para te manter vivo na maioria das situações. Mas às vezes, ser humano é mais importante que ser um soldado perfeito." Eu nunca esqueci isso. Elizabeth limpou uma lágrima. "E você acha que eu valia a pena?" A senhora estava ali, vulnerável, dando tudo de si mesmo que ainda tinha, compartilhando beleza num mundo que tinha sido só cruel com você. Claro que valia. E você? O que teria feito no lugar do guarda Mackenzie? Às vezes seguir as regras é mais importante que ajudar alguém? Ou existem momentos onde a humanidade precisa vir antes do protocolo? Deixe a sua opinião nos comentários. Quero saber o que você pensa de verdade. Se essa história tocou você de alguma forma e você chegou até aqui, comente protocolo quebrado para eu deixar um coração. Também deixa aquele like maroto e compartilha com alguém que precisa ser lembrado que nunca é tarde demais para recomeçar. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem mais histórias incríveis dos guardas reais e do trono vindo por aí. Histórias que vão te fazer rir, chorar e questionar tudo o que você achava que sabia sobre dever e honra.